Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos, mesmo que à distância. Estamos reunidos em nome de Jesus. Neste encontro promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos proporciona a oportunidade de, no aconchego do nosso lar, estudarmos os ensinamentos de Jesus. Hoje estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. São mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel e psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, vamos à nossa condição de receptividade através da prece. Tranquilos, com os corações serenos, mentes serenas. Vamos visualizando Jesus entre nós. E nós, neste encontro, pedimos: Jesus, nos abençoe nesse estudo, para que nós possamos fortalecer a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa fé nessa caminhada que Deus está nos dando. Que os mensageiros desta casa, o mentor desta casa, possa estar ao nosso lado, nos inspirando na vontade de conhecermos cada dia mais a Jesus. E assim, Jesus, te pedimos, leva-nos ao Pai, para que nós possamos, Pai, pedir ao Senhor a proteção, o amparo que necessitamos nessa compreensão, entendimento dos ensinamentos de Jesus para a nossa vivência e assim nos conduzir a Ti, Pai. Que assim seja. Hoje temos para reflexão a lição 113, a qual foi tirada de um trecho de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. E Emmanuel nos traz uma mensagem intitulada por Agradeçamos Sempre. Emmanuel, então, nos diz: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Emmanuel está nos dizendo que como nós podemos agradecer a Deus diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos. O que precisamos para isso? Uma reflexão. Uma reflexão para nós reconhecermos a função renovadora do sofrimento pelo qual passamos. Nós poderemos reconhecer que o sofrimento nos modificou, nos trouxe bênçãos, mas depois que ele passou. E se nós fizermos essa reflexão durante o sofrimento, nós iremos
reconhecer já nele a função renovadora, ou seja, o desafio que estamos vivendo que nos faz sofrer pode renovar em nós como espíritos. E fazendo a reflexão e entendendo a função desse desafio, ele poderá ser muito mais bem aproveitado. E, através desse reconhecimento, nós tornaremos o nosso fardo mais leve, pois daremos a ele o peso que ele realmente tem. Muitas vezes é o desconhecimento da função, do objetivo, do porquê, do desafio que nos causa dor. É justamente o desconhecimento disso, dessa função, é que nos faz tornar o desafio, o fardo, mais pesado. Então, nós já podemos ver aí uma grande vantagem em refletirmos, pararmos para pensarmos, para descobrirmos, trazer esse momento para nós, colocá-lo à nossa frente e ver o que você, desafio, tem a me ensinar. Dessa forma, nós poderemos, com segurança, rendermos graças a Deus por ele. E aí, Emmanuel, então, nos dá uma série de exemplos de coisas que nos acontecem e que nós poderemos ver essa bênção para dar a Deus graças. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente e, se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Quantas vezes, depois que nós atravessamos por uma enfermidade e consultamos a nossa consciência e percebemos que o quanto aquele momento foi valioso para que nós não viéssemos a buscar vícios, por exemplo, a cultivarmos tendências negativas, ou tudo, situações, vícios, tendências que iriam causar lutas espirituais em nós. Pois o quão difícil não é nos libertarmos deles. E aí a enfermidade, iremos perceber que ela nos livrou disso. E não somente vícios, tendências, ela vai nos livrar. A enfermidade, muitas vezes, ela é um divisor de águas em nossa existência, pois saímos dela renovados em nossas ideias, em nossos conceitos, em nossos preconceitos. Quantos ensinamentos uma enfermidade nos traz, desde que nós façamos uma observação, desde que nós acessemos a nossa consciência para ver o que ela está nos trazendo de ensinamento. E Emmanuel, então, continua dizendo: foste surrepiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. E,
se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. É uma situação, um exemplo que Emmanuel nos dá, que nós podemos ter passado por isso, onde nós deixamos de receber uma promoção que nos colocaria em vantagem financeira, nos assegurando a subsistência. E nós ficamos, então, nos sentimos humilhados por termos sido vencidos nessa escolha. E se nós meditarmos severamente numa situação dessa, será que o fato de nós não termos sido escolhido para essa vantagem financeira, para essa promoção, não nos livrou de compromissos perigosos e arrasadores? Ou seja, será que isso não iria nos levar a contrairmos mais compromissos difíceis de serem depois sanados, que nos arrastariam, às vezes, a perturbação, a desarmonização, a desequilíbrios? Questão para ser analisada. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E, se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Perdemos recursos materiais que nos trariam reconfortos desnecessários. E nós vamos aí perceber, se nós fizermos uma análise dessa situação, iremos verificar que esta situação apenas iria nos trazer uma condição até mesmo de chamar atenção. São, então, bens materiais que nos levariam a estarmos em destaque, chamando a atenção. E o que poderia acontecer devido a isso? Sermos vítimas de criminosos assaltos. Então, por exemplo, perdemos ali um valioso relógio que custa muito caro. É um exemplo, coisas então valiosas que nós perdemos. E o que isso nos traz? Chama atenção. Então, de repente, aquela perda, ela está nos auxiliando, está nos ajudando a não sermos vítimas de um assalto que pode nos acarretar muitos problemas maiores, como até mesmo perder a vida. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E, se estudares a ocorrência, com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria, talvez, de futuro, em pesado grilhão. Às vezes, um amigo, o qual nós depositávamos nele a nossa esperança de que aquele afeto nos acompanharia por toda a existência. Um amigo leal, que seria para nós um ombro amigo, que nos auxiliaria nos momentos de dificuldade. E aí nós, então, nos ficamos amargurando essa perda. Mas se nós estudarmos essa isenção, com isenção de ânimo, né, sem
estudarmos de uma forma bem racional, nós poderemos concluir que nós fomos libertados de um laço impróprio, pois que se o amigo nos abandonou, ele não era tão ligado a nós, o seu afeto não era tão estreito, tão profundo quanto o nosso. E aí, então, esse laço se tornaria impróprio, ou seja, ele poderia se transfigurar no futuro num problema para nós, num pesado compromisso. Não te confies às aparências. Então, Emmanuel está aqui nos advertindo, através desses exemplos, para que nós não confiemos nas aparências das situações, pois que elas podem nos aparentar momentos que estamos perdendo, que estamos deixando de ter, e, na verdade, o que elas são para nós? É apenas uma aparência, aquela situação. Ela não iria nos trazer aquilo que nós esperávamos que fosse trazer. Então, por exemplo, a enfermidade. Nós observamos muito a aparência do que estamos passando. Não paramos para ver a essência da situação. E assim é com tudo. Então, que nós, muitas vezes, nos acontece alguma coisa e nós pensamos que aquilo é um mal em nosso caminho. Emmanuel está nos mostrando que, então, para nós não confiarmos nessa aparência de que aquilo seja um mal, pois, na verdade, aquela situação é para nós um bem. De todo o mal, nós tiramos o bem. É assim que nós, com Jesus, devemos interpretar todas as situações. Diz Emmanuel: louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do bom. Então, nós adoramos ver o céu, que nos traz alegria, entusiasmo, né, ao pensamento, disposição. Ótimo louvar o céu assim. Mas também devemos agradecer quando nós vemos nuvens que garantem para nós a chuva. E essa chuva, o que ela nos traz? A bênção do alimento. Pois que sem ela, como nós vamos ter o alimento na mesa? Então, agradecer aqui pelo céu lindo que nós às vezes vemos, mas também pelas nuvens, ou seja, pela chuva. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lave a alma toda, rende graças a Deus. Por mais que nós não entendamos o momento que estamos tendo de dificuldade, de desafio, agradeçamos a Deus. Os seus desígnios sempre são situações que vão nos levar à renovação, que vão nos levar a subirmos um degrau após o outro na nossa subida evolutiva, ou seja, na nossa elevação espiritual. Receber, então, os momentos de provação como sendo aquilo que nós merecemos hoje como aprendizado. Não é como nós merecemos como punição. Não. Deus jamais castiga, pune os seus filhos. Mas Ele nos dá, sim, lições
E a lição do momento que nós merecemos para avançarmos, que nós temos condições de realizarmos. Deus não vai dar lição para nós que nós não estejamos em condições de fazê-las. E essas lições, elas são a favor do nosso amanhã, ou seja, do nosso futuro. Um futuro que não é um futuro após esta existência, mas elas são ao nosso favor nessa existência mesmo, pois que elas trarão para nós, desde já, benefícios. E mesmo chorando, ou seja, com lágrimas dolorosas, que nos apertam o peito, que nos angustiam. Essas lágrimas, elas estão purificando a nossa condição interior. Então, que nós possamos dar graças a Deus sempre. É essa a advertência, é essa a orientação que Emmanuel nos faz. E amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus, como que nós amamos ao Pai? Agradecendo por tudo que Ele nos dá. E se nós formos ver, as bênçãos que Deus nos concede todos os dias são muito maiores do que qualquer situação difícil que a vida possa estar nos trazendo. A nossa mudança na forma de enxergarmos a vida, ela é de fundamental importância para que nós possamos, com resignação, com paciência, realizarmos as nossas lições e aprendermos com elas. E o Evangelho de Jesus é o nosso instrumento. É o instrumento que vai nos fortalecer, que vai nos dar sustentação. Pois ele, seu Evangelho, nos ensina o comportamento ideal diante de todas as situações e nos motiva a prece, a oração. A oração que nos coloca em contato com os mensageiros celestes que estão à nossa volta sempre para nos ajudar. E nos coloca em contato com Jesus, que, através dessa oração, desse contato, nos transmite força, ânimo, coragem. Pois Jesus é o nosso exemplo de todas essas virtudes. Que nós possamos, assim, seguirmos o Evangelho de Jesus, agradecendo a Deus sempre. Muita paz a todos.